Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar com a Marilei, aqui no canal 26 da NET Mogi, que já chegou em Suzano e em Poá também, TV Cidade Viva, ou no marilei.com.br. Meu convidado especial de hoje é o Dr. Marcos Nali, ele que é médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho. Ele vai falar de dores e também de um evento internacional que vai ser realizado aqui em Mogi das Cruzes. Meu convidado especial de hoje é o Dr. Marcos Nali, ele que é médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Nós vamos falar sobre dores e também soluções das dores, principalmente as dores que nos afligem. Fala a verdade, você sempre, nunca ou às vezes tem uma doença, uma dor. Todo mundo já teve uma dor, fala a verdade. Eu quero perguntar para o Dr. Marcos Nali. Dr. Nali, é um prazer te receber aqui. Primeiro, para perguntar, né, sobre a sua carreira aí, 30 anos de medicina já. E você tá inteirão, né? Você tá com 54, tá bonitão. Obrigado, Marilei. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu já fui no programa da rádio, né? Então agora vim aqui no programa da TV, é um prazer. E também é um prazer estar aqui conversando com você. Eu tenho 30 anos de formado, eu formei aqui em Mogi. Depois eu fui fazer residência em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, que na época era e ainda é uma das melhores instituições de ortopedia. E naquela época a ortopedia eram 4 anos de residência. Então eu fiz 4 anos de residência e mais um de especialização, que foi em joelho. Então, o médico tem isso, ele demora muito para ir para o mercado do trabalho. Eu me formei novo, me formei com 24 anos. Aí, depois desse preparo todo, você foi cuidar da ortopedia, que é muito detalhista, né? Por isso que você fez essa cirurgia do joelho, né? Porque, fala a verdade, doutora, toda a parte do corpo a gente pode ter dor. Sim. Principalmente quando você fala assim, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor no braço, eu tenho dor no ombro. Não é verdade? Você cuida de tudo, mas se especializou no joelho. Como é que é essa história da dor na vida da gente? Quando eu vim para Mogi em 93, 94. E Mogi não tinha uma característica de que os ortopedistas tinham uma especialidade. Todo mundo era um ortopedista geral. Uhum. E aí eu vim para cá e assim, como eu estava em São Paulo, porque em São Paulo há muito tempo trabalhava em clínicas importantes em São Paulo, em hospitais importantes, então eu vim para cá com um outro tipo de visão. Uhum. E aí o Pedro, o Rossini, que são meus sócios hoje, me abraçaram nessa nova visão aí da gente poder transformar alguma coisa. E quando eu vim para cá, o Imod já tinha, né? Você se instalou eu entrei porque infelizmente um sócio faleceu e aí eu entrei no lugar dele. Mas assim, uma coisa interessante é quando eu vim para Mogi, hoje eu faço muito videocirurgia, porque é cirurgia na televisão, né? Quando eu vim para Mogi não tinha nenhum tipo de videocirurgia. Hoje os hospitais têm um vídeo, as empresas deixam os vídeos nos hospitais. Então hoje faz, a GO faz, a cirurgia geral faz, a ortopedia faz. Então muitas especialidades fazem cirurgias por um auxílio de televisão com microincisões. E naquela época, eu com certeza assim, Mogi foi o primeiro a fazer, porque eu tinha o meu aparelho, tinha uma televisãozinha de 9 polegadas, uma câmera, o artroscópio que introduzia nele, e era guardado numa mala, tudo encaixadinho, e eu ia de um hospital para outro, oferecendo o meu serviço de artroscopia. Então, assim, em Mogi, a primeira cirurgia de artroscopia com televisão mesmo foi minha, na televisãozinha de 9 polegadas. Você vê como isso foi evoluindo, e hoje inúmeras especialidades, né, utilizam a videocirurgia, porque melhora demais o pós-operatório, né? Em relação às dores, o Brasil está numa fase de envelhecimento da população. E hoje um dado importante é que cerca de 10 a 15 milhões de pessoas tem artrose. Quer dizer, artrose não só no joelho, obviamente, mas artrose em todas as articulações. O que é artrose, doutor? Artrose é o que a gente chama de desgaste. Artrite, artrose, osteoartrite. São vários números para a mesma doença, que é a degeneração da articulação. E ela pode degenerar por vários fatores, né? Qualquer parte do corpo, né? Qualquer parte do corpo. Você tem artrose no pé, no tornozelo, no joelho, no quadril, na coluna.
em todas as articulações. A artrose é uma doença de articulação. A diferença as pessoas confundem muito artrose com osteoporose. Osteoporose, a doença é no osso. O osso está fragilizado, o osso está enfraquecido. Que é e falta propenso, de cálcio também. Isso. E propenso, ele fica fraco, ele fica esponjoso e mais propenso O osso. O osso. A artrose não. A artrose não é uma doença do osso, é uma doença articular. Articular, entre os ossos, né? Exatamente, na articulação. Ela comete o osso secundariamente, mas é uma doença da articulação. Mas hoje pega muita gente, né? Por quê? Porque a artrose ela tem várias causas genéticas, causas familiares, tem famílias que têm artrose, causas de doenças reumáticas, traumáticas, hiperuso na atividade esportiva. Então hoje eu tenho um paciente que eu trato de artrose e a finalização da artrose, por exemplo, do joelho, quando não existe mais um tratamento, é uma artroplastia, que é a prótese de joelho. Hoje eu tenho um paciente que fez uma prótese, que eu fiz uma prótese com 30 anos e tenho um paciente que eu fiz com 88 anos. Então, para você ver, então não depende, o tratamento depende muito da intensidade da lesão. Obviamente que essa paciente que tem 30 anos é uma paciente que vai merecer mais cuidados e vai merecer trocar a prótese, porque a prótese tem uma durabilidade, mas ela precisava fazer, porque ela não andava mais, o joelho deformado, tem que operar, né? Tem que operar. Então não tem outra solução. Então ela comete desde de mais jovens, que é o reumatismo, né? A doença reumática é uma doença que agride demais a articulação, e as doenças degenerativas com envelhecimento, traumáticos, que são em pessoas mais jovens. Todo mundo tem dor, né, doutor, no momento da vida? Sim, todo mundo tem dor. Às vezes mais novo, às vezes mais velho, não é? Isso vai depender muito da sua atividade física, do seu tipo de corpo. Isso é fundamental. Né? Gente mais gordinha tem mais propensão. Tem. Não é? Porque assim, a artrose, você tem que pensar como fosse uma dobradiça de uma porta. Com o tempo, ela vai tendo um envelhecimento, ela vai ficando mais rígida e um dia você vai ter que trocar essa dobradiça. E é a mesma coisa. A articulação é a mesma coisa. Quanto mais pesado... Quanto mais carga passa por essa articulação, maior o desgaste. E isso... quando você é obeso com 15 anos, é uma coisa. Quando você é obeso com 40, 45, 50 anos, é outra coisa. Por quê? Porque com o passar do tempo, o nosso organismo, a cartilagem, que é o principal fator que é agredido na artrose, ela vai tendo modificações de desidratação e de espessura. Ela vai ficando mais fina. Então, ela vai sendo mais suscetível a trauma. Trauma comum, como trauma de correr, pular, saltar, obesidade, tudo isso está passando peso pela articulação e tudo isso vai agredindo a articulação. Acaba agredindo o nosso organismo. Agrede todas as articulações, não só do joelho, mas coluna, né? Quadril. Aliás, coluna, né, doutor? Todo mundo tem problema na coluna alguma vez na vida, né? Acho que todo mundo já tem. Todo mundo, não é? Todo mundo, né? Ou dói aqui, ou dói na lombar, ou dói no nervo ciático, né? Que na maioria das vezes também, você tem que diferenciar das dores posturais, que são pessoas que você faz o exame da coluna normal, né? Então, o que é? Geralmente são desequilíbrios da musculatura abdominal, da musculatura dorsal, que levam uma sobrecarga de toda a estrutura da coluna. Daqui a pouquinho o Dr. Nali vai falar pra gente sobre todas essas dores, principalmente sobre a moda da corrida. Nós vamos falar de qualidade de vida e, detalhe, as doenças do joelho e as novidades das cirurgias do joelho, já que ele faz aí congressos internacionais e está trazendo um renome para Mogi nos próximos dias. Não saia daí. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. Dr. Marcos Nali, especialista em cirurgia do joelho, ele que é médico ortopedista, e vai falar pra gente um pouquinho sobre essa moda da corrida. Todo mundo agora resolveu correr, doutor. Isso mesmo. E, para emagrecer, para manter o corpo, porque libera, né, a tal da endorfina, não é verdade, o exercício físico? Mas e os perigos da corrida? Conta para mim. A corrida é uma atividade que a gente considera uma atividade bem agressiva para o joelho. Se você for pensar,
uma informação importante, a cada passo na corrida, seu joelho suporta 5 vezes o seu peso corporal. 5 vezes mais? 5 vezes o peso corporal. Então, imagina a intensidade de agressão que você tem para o joelho. Correr, eu entendo que é uma atividade prazerosa para alguns, né? Mas eu acho que isso aí tem que ter um limite. Primeiro, você não pode resolver começar a fazer uma atividade de corrida de um dia para o outro. Eu tenho inúmeros pacientes, todo mês eu atendo pacientes que simplesmente de um dia para o outro resolve, vou começar a correr. E no dia seguinte ele começa a correr, e no outro dia ele corre também, e no outro dia corre também, e quanto ele conseguir, até quanto ele aguentar. E isso é muito frequente causar um problema no joelho que a gente chama de fratura de estresse, que é uma microfratura. Então, começa dor, sem melhora, você faz um exame e consegue captar que tem uma fratura de estresse. Essa fratura é uma microfratura, obviamente, que não consegue ver nem no raio-x comum, mas é uma fratura que tem que ser cuidada, porque ela pode progredir e piorar o joelho. Então eu falo, para começar a correr, as pessoas têm que ter um bom discernimento do que deve ser feito. Então tem que ter uma orientação do profissional, não pode correr. Eu sempre oriento também que não correr todos os dias, porque o joelho, ele gosta de movimento, mas ele não gosta de trauma axial, que a gente fala. Trauma axial é um trauma da pisada mesmo. Então, mas o joelho adora movimento. Então, se você gosta de correr, é importante, primeiro, ter uma coordenação, uma orientação no profissional de educação física, né? E segundo, evitar correr todo dia. Se você você corre, no outro dia, não, eu preciso fazer uma atividade aeróbica todo dia porque eu preciso perder peso. Então, se num dia você corre, no outro dia faça uma atividade de movimentação, de ginástica, bicicleta, elíptico, que são atividades que vão dar menos carga no seu joelho. E outra, é importante, não dá para correr sem ter um preparo muscular. Então, corrida sem musculação, também não dá. Então, eu acho que corrida, apesar de ser, a pessoa tem que saber que ela gera uma agressão para o joelho, e isso aí no futuro o organismo vai cobrar. Na semana passada estava vendo uma reportagem daquela corredora aqui na Olimpíada de Los Angeles, chegou cambaleando, e fizeram uma reportagem com ela. Daí hoje ela tem, acho que 70 e poucos anos, e perguntou, você corre? Não corro mais. Por quê? Por causa do joelho. Então hoje ela só faz natação, ela só faz ciclismo, porque não pode mais fazer nenhuma atividade de carga. O impacto é muito então, grande. As pessoas têm que saber que isso agride o joelho. Se gosta, tem que entender que no futuro pode ter problema, mas o que pode fazer? Essa preparação. Essa preparação e sempre com orientação também. Sempre com orientação, que é fundamental, né? E tomar muito cuidado, né, doutor, com essa coisa de moda, né? Esse modismo da corrida, precisa tomar cuidado, porque gera problemas. Né? A gente atende bastante paciente e parece que tem algumas pessoas que parecem ser um vício, porque você explica, olha, e o que tem joelhos que não tem condição de correr, você fala, olha, atividade de corrida não é uma boa atividade para o seu joelho, porque você já tem um problema. Quem não tem algum problema no joelho já é uma agressão, quem tem, então, é mais ainda. E outra, acho que tem idade, você não pode querer correr com 50 anos. E quais as novidades que a gente tem em relação a tratamentos do joelho, por exemplo, doutor? A gente sabe que, por exemplo, tem problema na cartilagem. Hoje a gente já tem alguns medicamentos que ajudam a, cuidar um pouco melhor dessa cartilagem. Como é que funciona hoje? A cartilagem realmente é o nosso pior problema. É o pior. É o problema que não tem exatamente uma solução, a melhor solução. Por isso que tem muitas soluções. Uhum. Existem algumas medicações que são chamadas de condroprotetores. Nos Estados Unidos todo mundo que vai para os Estados Unidos ouve que traz um remedinho lá, que é um condroprotetor. Uhum. Tem no Brasil também, obviamente. O condroprotetor ele tende a proteger a articulação. Atletas de alto nível nos Estados Unidos tomam constantemente essa medicação para prevenir essa evolução. O uso de colágeno parece também que tem algum benefício, mas tudo isso não existe um estudo que comprovadamente isso faz um efeito, vou tomar e não vou ter problema. Porque a artrose, essa degeneração, não é uma coisa, você tem que fazer um conjunto de procedimentos para que isso não evolua. Existem outras maneiras, então, na fase inicial,
fisioterapia, medicação, orientação postural, tudo isso funciona. Existem algumas medicações para injetar dentro do joelho. Tem uma medicação chamada ácido hialurônico. Também os trabalhos são meio conflitantes a respeito desse tratamento. Eu acredito, eu faço, eu acho que é bom. Tenho muitos pacientes que fazem. Mas é um outro tratamento, é como se fosse um lubrificante e um anti-inflamatório para articulação. Usa bastante em joelho, em tornozelo, usa também. Mas o tratamento final, o que vai talvez resolver o problema do envelhecimento, e não vai ser só do envelhecimento do joelho, vai ser do nosso envelhecimento, né? É o fator genético, né? Existem alguns trabalhos já de injeção de células-tronco dentro do joelho, injeção assim dentro do joelho mesmo. Existe outro métodos que é PRP, que é plasma rico em plaquetas, mas também é muito controverso, alguns lugares do mundo que é proibido. Então, feito, por isso que o estudo da cartilagem, existe tratamento cirúrgico para algumas lesões de cartilagem, mas não tem assim uma prevenção ou uma coisa que fala, isso aqui é bom. Então, são conjuntos de coisas que você tem que fazer para que a sua cartilagem diminua o processo de envelhecimento. Mas tem muitos avanços para acontecerem na ortopedia ainda. Eu acho que sim, estudo, eu acho que tanto a parte cirúrgica está mais avançada do que a parte clínica, do que o tratamento. Porque quando tem uma lesão de cartilagem, não é uma lesão muito frequente a gente operar a lesão de cartilagem, mas existem algumas lesões que devem ser operadas. A cirurgia parece que evoluiu um pouco melhor. Agora, a solução vai ser uma solução biológica, ser uma solução com células-tronco, uma solução de cultivo de cartilagem. Hoje existem uns métodos que você, quando tem uma lesão de cartilagem grande, você consegue tirar a cartilagem desse indivíduo, colocar em cultura e depois operar e devolver a cartilagem para ele. Nossa, tem transplante de cartilagem também, você tira a cartilagem de outro ponto do seu joelho que não é tão necessário para colocar em algum ponto necessário. São procedimentos cirúrgicos para cartilagem, para proteção, mas todos eles não têm um procedimento de falar, esse é o melhor de todos. Por isso que é tão importante participar de conferências, seminários internacionais, por isso que é importante você estar aí atualizado, né, doutor? Isso aí, porque isso vai mudando. No Brasil as coisas não demoram muito para chegar, mas lá fora as coisas acontecem mais. Lá fora eles têm maior capacidade de pesquisa, que aqui no Brasil é difícil de fazer pesquisa. Então a gente já pega a matéria em andamento, né? Mas fora do Brasil, às vezes países menores, bem menores que o Brasil, tem institutos de pesquisa excelentes na Europa. E você está trazendo agora um homem de renome internacional, um especialista em joelho. Fala um pouquinho sobre esse evento que você vai fazer aqui. Nós estamos organizando o IMOT, o Hospital Ipiranga, juntamente com duas empresas, uma empresa francesa que chama Amplitude e uma empresa brasileira que chama Triad. É um evento que a gente denominou, é o primeiro encontro científico Brasil-França de cirurgia do joelho do hospital, que vai ser realizado no Hospital Ipiranga. A gente teve o prazer de poder trazer para Mogi o professor Philippe Neret. O professor Philippe Neret é da Universidade de Lyon, e eu tive em Lyon há 2 anos atrás. Fui a alguns serviços e fui na fábrica, a Amplitude é uma fábrica de próteses, conheci a fábrica. Então, eles têm um potencial muito grande para o Brasil. E o Dr. Philippe Neret, ele veio para o Brasil para um congresso, e fora a cidade do congresso, que é Campinas, ele vai para Campinas e vem para Mogi. Então, temos a felicidade de conseguir trazê-lo para cá. Ele vai participar aqui de uma cirurgia de joelho comigo, 2 cirurgias de joelho, e depois à noite ele vai dar uma aula, que nós convidamos ortopedistas especializados em joelho, de São Paulo, do Vale do Paraíba, que a gente também tem um grupo do joelho do Vale do Paraíba, que eu frequento sempre em São José dos Campos. Então é uma coisa muito importante. O Philippe Neret, no meio ortopédico, é uma referência. Hoje ele é presidente da ISACOS. ISACOS é a maior instituição que compreende cirurgia de joelho, artroscopia, ortopedia e medicina esportiva. Então é uma coisa inédita para nós. Se realmente a gente conseguir isso, é importantíssimo para nós. Importantíssimo que seja uma referência, Mogi, né? A gente está muito contente porque é uma coisa que... Vai ser dia 22 de agosto. Dia 22 de agosto. Lá no hospital nós vamos fazer 2 cirurgias pela manhã e depois à noite ele vai dar uma aula e eu vou levar alguns casos
alguns casos Pra serem de clínicos, para ser discutido, para ver a opinião dele a respeito do que a gente faz. Mas os franceses, quando eu estive em Lyon, franceses, a gente tem uma ideia de que francês é antipático. Eu achei eles muito assim, eles são parecidos com a gente, tanto os hospitais, parecidos com a gente, eles fazem as mesmas coisas que a gente, diferente do americano, porque na França eles têm um estudo, nós aqui no Brasil, uma pessoa que é especialista em joelho, opera menisco, ligamento, prótese, e na França exatamente assim, nos Estados Unidos não. Quem faz prótese só faz prótese de quadril, faz prótese de joelho, mas não opera ligamento, não opera menisco. Então eles dividem. Específico. E nós não, nós operamos a articulação toda, então eu faço o joelho, então eu opero ligamento, prótese, cartilagem, menisco, tudo, né? E são mais ou menos como os franceses são assim, igual. E eles são mais assim, acessíveis, eu fui para Lyon, adorei, não vejo hora de voltar novamente. E agora ele vem para cá. Agora ele está retribuindo a visita, está vindo para cá. Vai ser importante para Mogi. Vai ser importante, com certeza vai ser importante para mim, para o hospital e para a nossa cidade, e para o Brasil inteiro, porque nós tivemos a felicidade de só Mogi e Sorocaba que ele vai vir, o resto do Brasil que bacana. Não vai. Obrigada, viu, doutor? Parabéns pelo evento, né? A gente até contou na Rádio Metropolitana. Divulgar. Obrigada, viu? Obrigado a você. Mais sucesso e mais joelhos para você operar. Obrigado, Com Marilei. sucesso. Obrigado. Né? Obrigada, doutor Nali. Obrigado. Ele é um grande especialista. É importante a gente ter essa referência aqui em Mogi, né? Para a nossa região do Alto Tietê, para o estado de São Paulo. Conheço gente que vem de fora, inclusive do estado de São Paulo, para operar com o doutor Nali. Agradeço, Obrigado, viu? Marilei. Tá, então. Agora nós vamos para Bronca da Semana. A bronca da semana vai para candidatos que pretendem ou estão pensando divulgar pesquisas eleitorais fraudulentas. Eu estou baseada no Manual das Eleições 2016, do Dr. Alexandre Ramos, que é meu parceiro na Rádio Metropolitana, para dizer o seguinte: cuidado, hein? A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano no valor de R$ 53.205 e pode ultrapassar R$ 106 mil. E tem mais. Se você às vezes quer pensar em fazer uma pesquisa fraudulenta e divulgar nas redes sociais, cuidado! Tem muito hoje divulgação de resultados nas redes sociais, segundo o Manual das Eleições, pelos candidatos, para atrair e convencer o eleitorado. Mas o TSE já se manifestou dizendo que o candidato, como titular da página, é responsável pelo conteúdo e, portanto, tome cuidado com o material fraudulento. Se você está pensando aí que divulgar pesquisa à torta direito pode para tentar simplesmente fazer com que o eleitor vote em você, cuidado. A bronca da semana vai para picaretas candidatos. Fique de olho, hein? Olá! Hoje nós vamos falar sobre a mastopexia, a cirurgia que levanta as mamas. A principal causa da queda das mamas é a gravidade. Não tem muito o que a gente fazer em relação a isso, né? Mas os outros fatores que influenciam ou aceleram o processo de caimento das mamas oscilações de peso, a gravidez, a amamentação, a genética e o próprio envelhecimento. Quando você escolhe fazer essa cirurgia, você tem que entender que tudo nessa vida é uma troca. Então você vai estar trocando uma mama mais caidinha, mais murcha, mais flácida, por uma mama mais em pé, mais firme, mas com cicatriz. A cicatriz, ela é em volta da areola e um T de ponta cabeça. Mas é lógico que com o tempo, essa cicatriz vai ficando mais disfarçada. E põe silicone nessa cirurgia? Olha, depende. Depende do objetivo da paciente e também depende do que ela já tem de mama. Se é uma mama firme, que só a pele cedeu, essa paciente vai resolver bem fazendo só a cirurgia sem colocar o silicone. Agora, se é aquela mama que já está mais molenga, mais murcha, aí é melhor colocar o silicone e vai dar um resultado mais bacana. Gente, não é porque operou, que colocou silicone, que levantou a mama, que a mama não possa cair novamente.
Infelizmente, a gravidade continua agindo e a gente continua envelhecendo. Então, você tem que continuar cuidando do peso, não oscilar, preferencialmente fazer essa cirurgia depois da gravidez, depois da amamentação, usar sutiã e todos os cuidados que a gente deveria ter desde sempre. Mas, mesmo que ela dê uma caidinha, ela nunca mais vai voltar a ser tão caída quanto antes, nunca mais aquele bico vai olhar para baixo de novo. Então, sem sombra de dúvida, vale a pena. Essa cirurgia, ela é feita no ambiente hospitalar, anestesia geral. Você dorme uma noite no hospital, vai para casa no dia seguinte. Não é uma cirurgia muito dolorida, não. Eu digo que eu queria que doesse até um pouquinho mais, para as pacientes ficarem mais quietinhas no pós-operatório. O repouso no pós-operatório, ele é importantíssimo. Eu diria que 50% é a cirurgia, 50% são os cuidados pós-operatórios. Então, você também tem que fazer a sua parte. É muito importante ficar com os braços quietinhos no pós-operatório dessa cirurgia. A primeira semana, nem lavar a cabeça sozinha você lava. Na segunda semana, você levanta bem pouquinho, mas ainda não dá nem para carregar a bolsa sozinha. Terceira semana, você chega na altura do ombro e na quarta semana que você está liberada para todas as atividades. A mastopexia é uma cirurgia que quando você chega em casa e olha no espelho, você fica até um pouquinho decepcionado com o resultado. Por quê? Porque a mama não tá bonita logo de cara. No começo, ela fica achatada, fica espalhada, fica meio quadrada, sem forma, sem aquela forma harmônica. E vai demorar mais ou menos uns 3, 4 meses para ela tomar essa forma bonita. Então você tem que ter paciência nessa cirurgia, não adianta ter pressa. Bem, estas foram as dicas para você melhorar aquela mama caidinha. Te vejo no consultório. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. O café especial de hoje, direto da Padoca da Beth, que fica na Avenida Manuel Rude, esquina com a Sérgio Plaza, vai direto para as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Guiomar Pinheiro Franco, que se uniram esse ano a MEC amiga Mara Bertaioli, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, para fazer esse MEC Dia Feliz, no dia 27 de agosto, simplesmente virar aí um sucesso, como vem sendo há muitos anos aqui na cidade. Eu quero mandar um café para elas, dizer que todo mundo está convidado para comprar o seu ticket e ajudar todo esse trabalho realizado, principalmente para as crianças e para os adolescentes que têm câncer. Café especial, agradecendo também você que me acompanha aqui no Radar com a Marilei. Beijo bem grande, até o próximo programa. Beijo!